Fala, time! Para quem não me conhece, eu sou o Marco do canal Boleiros nos Estádios. E hoje eu vou trazer para vocês os melhores jogos e palpites da segunda-feira, dia 30 de outubro, dos jogos da NBA. Agora, sem mais enrolação, vocês já sabem. Solta! Vinheta! Bora que bora! Antes de começar aqui as análises da segundona, já peço três coisas bem simples. Chega dando aquela curtida, faz um comentário, compartilha o vídeo com um amigo. Se você chegou aqui pela primeira vez e gostar do conteúdo, depois se inscreve no canal. Sempre lembrando que isso aqui é minha opinião pessoal e não constitui em nenhuma recomendação de entrada. Se fizer sentido pra vocês, tamo junto, sempre. Bora lá! Bora lá, às 20 horas eu tenho o jogo do Hornets contra o Nets. Time, aqui eu não vou buscar mercado de resultados. Acho que pode ser um jogo equilibrado. Vou para mercado de jogadores, tá legal? Pelo lado do Charlotte, a gente tem aqui o Terry Rozier, que pode ser um cara interessante para pontos. Temporada passada, a média dele de 22 pontos, na estreia 24 e depois 20 pontos contra o Pistons. Então eu vou buscar aqui uma linha de pontos baixos para o Terry Rozier fazer pelo menos 15 pontos nessa partida. Mais de 14,5 pontos. E eu vou duplar também com o jogador do Charlotte Hornets, que é o LaMelo Ball. Ele é o armador da equipe. Percebam que ele tem uma média muito boa de assistências. Na temporada passada, 9,5, na estreia 10 e depois 9. Eu quero que o LaMelo Ball faça pelo menos 7 assistências nessa partida. Como é que ficou a nossa duplinha aqui? 7 assistências ou mais para o LaMelo Ball e para o Terry Rozier fazer pelo menos 15 pontos nessa partida. Às 20 horas eu tenho o jogo do Pacers contra o Bulls. Aqui eu vou tentar utilizar o armador do Indiana Pacers, nada mais, nada menos, Tyrese Haliburton. Time, é o seguinte, ele vem numa tocada muito boa de pontos e também de assistências. Percebam que a média dele na temporada passada de pontos foi de 20,5 e de assistências uma média de 12. Trazendo aqui para essa temporada, na estreia, fez 11 assistências e 20 pontos e depois 13 assistências e 21 pontos. O que eu vou buscar aqui para o armador do Indiana Pacers? Para ele fazer um duplo-duplo. O que é um duplo-duplo? Eu quero que ele faça 10 assistências, pelo menos, e 10 pontos. Se isso acontecer, já bateu o duplo-duplo. Fechou? Time, aí na segunda-feira, eu separei duas partidas aqui, pelo menos em pré-live, que eu acho que temos duas equipes bem favoritas. Uma delas é o Boston Celtics jogando contra o Wizards, tá legal? Eu acredito que o Boston deve vencer, mesmo jogando fora de casa. E a outra equipe que vem muito embalada e joga em casa é o Denver Nuggets. Denver Nuggets vem numa sequência absurda, joga em casa, pega a equipe do Jazz. Então o que eu vou fazer aqui? Uma dupla. Eu vou buscar a vitória dos Nuggets e eu vou duplar com a vitória do Celtics, tá legal? Vitória do Nuggets, vitória do Celtics. Essa é a minha dupla. Bora lá, às 20h30, jogo do Hawks contra o Timberwolves. O que eu pude perceber aqui? O pivôzão francês Rudy Gobert vem numa tocada interessante de pontos e também de rebotes, né? Ele é um cara gigantesco, geralmente faz muitos rebotes na partida. E como ele vem com uma média de 15, 14 pontos, nesse caso, eu também pensei num duplo-duplo para o Rudy Gobert. O duplo-duplo nada mais é do que ele atingir pelo menos 10 ou mais pontos e 10 ou mais rebotes. Se isso acontecer, o duplo-duplo tá feito. Fechado? Duplo-duplo para o Rudy Gobert, pivôzão do Timberwolves. Olha lá, às 21 horas, jogo do Bucks contra o Heat. Na última partida, o Bucks perdeu para o Hawks em casa. Eu acredito que jogando em casa novamente, vem para reabilitação. Até porque o Heat conta com alguns problemas. Jimmy Butler parece que não joga. Kevin Love também lesão no ombro. Ou seja, o Miami Heat com alguns desfalques. O Milwaukee Bucks conta com Antetokounmpo, Lillard. Jogando em casa é favorito. Odd de 1,47. Eu sempre trabalho com odds mínimas de 1,50 para cima. Então, para melhorar um pouquinho essa odd, eu vou buscar um handicap negativo para o Bucks. Menos 1,5 Bucks, aí eu já tenho uma odd mínima de 1,50, menos 2,5 Bucks, aí eu vou ter uma odd mínima de 1,57. O que significa esse handicap menos 1,5?
o Bucks precisa vencer o Heat por 2 ou mais pontos de diferença. Se você optar pelo handicap menos 2,5, aí o Bucks precisa vencer por 3 ou mais pontos de diferença. Fechado? Bucks favorito e vamos de handicap para melhorar essa odd. Bora lá, 21 horas, jogo do Grizzlies contra o Mavericks. O Dallas Mavericks conta com quem? Luka Doncic, que vem jogando muito há muito tempo. Se a gente olhar aqui as médias na temporada passada dele, se liga, 40 pontos, 11,5 rebotes e 8,5 assistências. É um cara que geralmente bate o duplo-duplo com facilidade. Na estreia, 33 pontos, 13 rebotes, 10 assistências. Depois, na última partida contra o Nets, 49 pontos, 10 rebotes e 7 assistências. Ele vem numa tocada muito forte. Então aqui eu vou buscar um duplo-duplo para o Luka Doncic. O que precisa acontecer? Que ele faça pelo menos 10 pontos e 10 rebotes, ou 10 pontos e 10 assistências, ou 10 rebotes e 10 assistências. Se isso acontecer, o duplo-duplo está batido. Fechou? Bora lá. 21 horas, jogo do Pelicans contra o Warriors. Time, o que acontece aqui que é importante? O Pelicans jogou no sabadão. Já o Golden State jogou no domingo contra os Rockets. Venceram, mas estão mais cansados. O jogo é na casa do Pelicans. Se a gente pega aqui o histórico desse confronto, né? Deixa eu colocar aqui os jogos na casa do Pelicans. Dos 5 últimos jogos, o Pelicans venceu 1, 2, 3, e aqui teve um empate e o Pelicans venceu na prorrogação. Ou seja, dos 5 últimos jogos, o Pelicans perdeu só uma partida para o Warriors. O Warriors vem mais cansado e o Pelicans tem um histórico melhor e joga mais descansado em casa. Por esse motivo, eu busco aqui a vitória do Pelicans, odd de 1,75. Fechou? Bora lá, 21 horas, jogo do Thunder contra o Pistons. Jogando em casa, o Thunder é favorito. Odd de 1,47 é uma odd baixa. O que eu vou fazer para melhorar essa odd? Eu percebi que o Shai fez uma partida ruim contra os Nuggets. Ele estreou fazendo 31 pontos contra o Bulls, depois 34 pontos contra o Cavaliers e depois fez apenas 7 pontinhos contra o Nuggets. Jogando em casa, o homem vem para a reabilitação. É o armador do Thunder. Então eu vou buscar aqui para ele fazer pelo menos 23 pontos nessa partida. 23 pontos para o Shai e para o Oxy Thunder vencer a partida. Fechado? Time, às 23h30 eu tenho o jogo do Los Angeles Lakers contra o Orlando Magic. Aqui numa situação normal, eu iria buscar a vitória dos Lakers, mas a gente tem que tomar cuidado e é por isso que eu estou fazendo aqui a análise desta partida. Time por time, o Lakers é um time tecnicamente mais forte e joga em casa. E que a gente tem que tomar cuidado? O Lakers jogou no domingão e teve uma partida que foi para prorrogação contra o Kings. Ou seja, o time do Lakers está muito mais desgastado. Jogou no domingo uma partida com prorrogação. Já o Orlando Magic jogou na sexta-feira e depois descansou, tá bom? Por esse motivo, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado nessa partida. Aí eu vou deixar para operar ao vivo. Fechado? Time, essas são as análises da segundona. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueceram, né? Deixaram o likezão? Deixa o likezão para fortalecer, faz aquele comentário. Domingão a rodada foi bem interessante, hein? Deixa o comentário aí se você pegou alguma dica, se você conseguiu algum green. E compartilha também o vídeo para o nosso canal de NBA crescer. Deixo aqui um forte abraço, desejo boas operações e nos vemos por aqui amanhã. Valeu, fui!